Estão me ouvindo bem? Confirmando Matheus, Ana, estão me ouvindo direitinho, né? Sim, prof. Tá, João, eu vou começar devagarzinho, já são 7 horas. Pessoal, só para contar para vocês como é que foi essa aula. Eu troquei uma mensagem com Maria Gabriela ontem e perguntei se ela vocês preferiam, como é que vocês queriam, se quisessem que desse aula presencial. Ela disse que vocês prefeririam online, por isso que eu estou fazendo vai ser uma aula de revisão, mas quarta parece que teve uma queixa lá para Narciso no, no conselho de classe, e quarta-feira, então, eu vou presencial para essa aula, tá certo? É uma revisãozinha rápida, acho que no máximo 1 hora e meia a gente revisa tudo, tá bom? Combinado? Vou começar, tá certo? Agora, lembre como é uma aula de revisão, eu queria que vocês perguntassem, tá bom? Combinado? Tranquilo. Bom, eu vou começar, a gente vai começar fazendo revisão de antibióticos, eu vou priorizar a gente revisar antibióticos e as aulas que a gente teve de forma mais truncada, que foram as de antibióticos, tuberculose e asma. Tá certo? Bom, olha que imagem legal essa daqui, ó. Essa imagem é uma visão geral, um overview das infecções bacterianas, com a etiologia conforme a topografia. Olha que interessante. Por que que isso é importante? Porque com base nesse conhecimento, a gente pode escolher um antibiótico com espectro adequado para tratar determinado patógeno. Vamos começar ali no sentido horário, começar ali de meningite bacteriana. Olha as causas de meningite bacteriana, ó. Isso seria, na verdade, isso seria o tratamento que a gente chama de tratamento empírico, o tratamento baseado na topografia da infecção. A gente tem a meningite bacteriana, as causas aí, ó. Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, a Neisseria, que é o meningococo, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalacti e Listeria. Então, essas são as principais causas de meningite. Então, quando a gente escolhe um antibiótico, a gente vai escolher um antibiótico que cubra a maioria dessas bactérias. Quem é que saberia me responder? Alguém já sabe? O antibiótico de escolha para o caso de meningite foi falado em aula. Qual é o antibiótico de escolha? Que classe é? E por que esse antibiótico de escolha para meningite? Quem é que se lembra? Alguém lembra? Ninguém lembra, não? O antibiótico de escolha para meningite é o ceftriaxone. É um cefalosporino de terceira geração. Por quê? Porque ele tem esse espectro que cobre aí quase todos eles e ele penetra bem na barreira hematoencefálica. Então, esse é o motivo pelo qual o ceftriaxone, né, geralmente não precisa saber a dose, mas é a dose dobrada, que é uma cefalosporina de terceira geração. Pega bem meningococo, pega bem pneumococo, hemófilo, streptococo em geral, só deixa a listéria de fora. A gente pode associar com a ampicilina. Infecções oculares. Infecções oculares, existem estafilococo, a Neisseria gonorreia, que é o gonococo, e a Chlamydia trachomatis. Infecções oculares é conjuntivite aí, no caso, né? Esses três patógenos aí, né? A gente pode usar colírio de tobramicina, colírio de quinolona, sinusite, streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza. Pode usar moxilina, por exemplo, né? Infecção do trato respiratório superior, chamam as IVAs, né? Streptococcus pyogenes são as faringites. O piogênes e o hemófilo, hemófilos influenza, que aí qualquer moxilina pega, bezetacil pegaria também bem, streptococcus pyogenes, a penicilina benzatina. Gastrite, né? Aí não é gastrite, aí são as úlceras pépticas, principalmente úlcera do adenal. A gente tem o Helicobacter pylori, que trata com amoxicilina associada à claritromicina. Intoxicação alimentar, não está até errado a intoxicação alimentar, podia ser gastroenterocolites, né? Doenças, né? Infecções do intestino, infecção intestinal, aí Campylobacter jejunum, Salmonella, Shigella, Clostridium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Infecção do trato urinário, aí a gente tem a cistite e as pielonefrites, né? Escherichia coli e outras enterobacteriaceae, Staphylococcus saprophyticus, pseudomonas. Doenças sexualmente transmissíveis, aí são as uretrites, né? Aí é clamídia, gonococo, treponema pálido, que é sífilis, ureoplasma neolítico e hemófilos do Crei. Infecções de pele, aí a gente tem Staphylococcus aureus, tem Streptococcus pyogenes e Pseudomonas aeruginosa. Aí a gente pode pegar também, pode ser uma cefalosporina de primeira, pode ser a penicilina anti-estafilocócica também, como a oxacilina, a cefalexina, que é a cefalosporina de primeira. A pneumonia adquirida de comunidade, tem Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, e temos essas bactérias chamadas de atípicas, né, que não tem parede celular, micoplasma, clamídia,
Legionela, e a gente usa aí um antibiótico muito bom, a azitromicina, que é um macrolídeo, né? Tuberculose, Mycobacterium tuberculosis aí, né? Que aí seriam aqueles quatro. A gente já começa uma revisãozinha de tuberculose, né? Os quatro principais antibióticos vocês devem saber. Isso já no sexto semestre, algumas peculiaridades farmacológicas também, que são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol, né? O RIP e o coxib que chama, né? Isso vocês têm que saber já, né? Isso pode cobrar numa prova. Quais são os antibióticos? A primeira linha, o tratamento da tuberculose, pode ser cobrado em prova agora já no sexto semestre. A otite média, Streptococcus pneumoniae, o pneumococo também, é muito comum em crianças, né? Por causa do ouvidinho, né? Por causa da tuba auditiva é mais horizontalizada, é bastante comum. Aí serve amoxicilina, serve também macrolídeo, azitromicina, claritromicina também. Então, vocês observem o que que isso é. Eu acho que esse slide é um slide muito importante no curso de medicina. Todo médico tem que saber esse slide. Por quê? Porque ele tem que saber, vai usar antibiótico, tem que saber o que, que ele vai estar tratando, qual é a bactéria que ele vai estar tratando para que tenha êxito no combate à infecção. Lembrando que nem sempre algumas infecções são autolimitadas, né? E algumas infecções aí são virais, algumas sinusites aí são virais, por exemplo, né? Algumas pneumonias são virais, né? Aí a gente não precisa de antibiótico, a gente vai usar os antivirais, no caso, quando são necessários, quando eles existem, são necessários. Olha que interessante aí. Essa aqui é a sensibilidade antibiótica, a cobertura, ó, cocos gram-positivos, a gente observe aí a Streptococcus somente penicilina, tá vendo? Aí, se a gente pegar aí, MSSA, Staphylococcus aureus sensível à meticilina, aí a gente pode usar claritro, eritromicina, flucloxacilina, que a gente não tem aqui no Brasil, a gente tem só oxacilina. Aí pode ser amoxicilina, a amoxicilina já não pega, né? Aí pode ser aí somente esses aí, no caso, né? E lá embaixo também, a piperacilina, tazobactam, a ticacilina, clavulanato, esse aí para pegar esse estafilococo, né? Eu estou indo lá por ordem das bactérias, tá certo, gente? Aí, se a bactéria for um estafilococo resistente, lembre que o estafilococo é um grande produtor de beta-lactamase, a gente precisaria de um antibiótico mais potente. O que a gente mais usa é esse aqui embaixo, chamado vancomicina. Vancomicina aqui embaixo. Quando eu mexo o meu cursor, vocês veem o cursor mexendo? Sim ou não? Eu Sim. mexendo aqui, estão vendo, né? Ó, aqui tem a vancomicina. A vancomicina é a droga de escolha para os estafilococos resistentes, ó. Vancomicina ou tricoplanina também, mas pode ser a clinda, pode ser a linezolida, tá vendo? Que interessante. Essas são as gram-positivas. Ó. Observe que os dois gram-positivos mais importantes são Streptococcus e Staphylococcus. Ó. SA Staphylococcus aureus, né? E aí tem esse espectro de ação aqui, tá vendo? Observe aqui, ó. Olha o meropenem, que interessante, ó, gente, aqui embaixo, como ele pega quase, só deixa os Staphylococcus resistentes de fora, ó. Por isso que a gente fala em aula que o meropenem é uma droga tão potente, ó. Pega praticamente todos. Que classe é o meropenem? É um carbapenêmico, lembra? Carbapenêmico. Aqui essas bactérias gram-negativas, ó. Quais são as mais importantes? Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas e essas aqui, Esca ppm, vocês vão ver no próximo slide o que que é. É um grupo de bactéria que tem que produz beta-lactamase muito potente, beta-lactamases cromossômicas. Aí observe Escherichia coli como ela é. Escherichia coli a gente pode pegar com sulfatrimetropin, que é o Bactrim, com nitrofurantoína, com fosfamicina, com levofloxacina. Cadê o ciprofloxacina aqui? Deixa eu ver aqui, mostra para você aqui embaixo. A ciprofloxacina logo aqui embaixo, tá vendo? A gente pega bem Escherichia coli também. Escherichia coli, gente, é um patógeno muito comum, como vocês viram lá em cima, infecções urinárias e infecções intestinais, né? Então, quando a gente vai tratar um deles, a gente tem que usar um desses antibióticos que estão aqui inclusos na cobertura para Escherichia coli, que é o ceftriaxone, que é venoso, tá vendo? Proteus já tem um pouquinho mais de resistência, ó. Fosfomicina pega, Levoflox pega, Tazocin pega também, ceftazidime pega. Olha Pseudomonas, olha que interessante. Quanto mais você vai chegando para a esquerda, menor é a cobertura de antibióticos. São antibióticos mais selecionados, ó. Pseudomonas só quem pega aqui é o Tazocin, que é uma penicilina de Pseudomonas com inibidor de beta-lactamase, ceftazidime, que é uma cefalosporina de terceira geração. Cefalosporina de quarta também, pega também. SKPPM, eu vou mostrar para vocês no próximo. Observe como é a SKPPM, que são bactérias gram-negativas com beta-lactamase bem forte produzida no cromossomo. Ó, só quem pega aqui, ó, aqui é o monobactâmico, aqui são os aminoglicosídeos e aqui é a ciprofloxacina. E o meropenem que pega também aqui, tá vendo? Meropenem e ertapenem. Então, olha como são bactérias bem potentes, né? E olha os anaeróbios aqui, os anaeróbios tem esse espectro aqui que pega, o clindamicina pega, metronidazol, o tazocin e a ticacilina clavulanato, né? São bem específicos. Então,
Esse é um resumo bem legal, gente. Esse é uma revisão e um resumo bem legal de antibiótico também, que vocês têm que saber isso daqui, tá? Eu posso depois, eu vou ver se eu consigo depois disponibilizar. Essa aula, eu combinei com a professora Mina, não sei direito como é que ela vai fazer isso. Essa aula, ela teve um problema com o computador dela, essa aula ela vai disponibilizar no YouTube. Ela disse que vai botar e depois tirar, por mim, deixa lá no YouTube, para todo mundo que quiser assistir, assistir. Foi uma revisão bem bacana de antibiótico, né? Bem legal de antibiótico, essa revisão aqui. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu espero que vocês aprendam um pouquinho. É muita coisa, né? Um volume de informação muito grande. Vocês vão fazer uma prova agora sábado, espero que já tenham estudado um pouquinho, né? Da prova, porque assim, eu repito sempre, vocês não sei se vocês já me ouviram falar isso, mas a medicina não é difícil o conteúdo, mas é muito extenso, é muita coisa, né? Pra gente, são coisas que tem que aprender, tem que saber essas coisas que eu estou mostrando para vocês. O que que é SKPPM, ó? SKPPM é isso aqui, ó. São bactérias que têm os produtores de beta-lactamase, que são um acrônimo dessas bactérias aqui, ó. Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Rafnia, Aeromonas, Proteus, Providência e Morganella morgani. Eu queria lembrar uma coisa para vocês sobre antibióticos. Quando aquele primeiro quadro que eu mostrei para vocês é um tratamento empírico de infecções comunitárias. Essas bactérias aqui, ó, a gente só descobre fazendo cultura. Essas bactérias saem em cultura. É aquele paciente que não está respondendo bem a antibiótico, esses vendes que eles são produtores de beta-lactamase induzível, é aquele paciente que chega, você começa a tratar aquele paciente, ele mantém a infecção, mantém a febre, aí você tem que fazer cultura, se for sepsia ou hemocultura, fazer cultura de ponta de catéter, urocultura, coprocultura, né? Cultura de secreção traqueal, com o catéter protegido, para você identificar se tem alguma bactéria dessa. Eu vou voltar aqui. Se for uma SKPPM, olha como ela responde somente a poucos antibióticos, ó. Responde aminoglicosídeos, a cipro e aos carbapenêmicos. Então, assim, são bactérias realmente bastante resistentes, né? Só que a gente não tem como adivinhar. Você viu que nenhuma dessas aqui está lá naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que é o tratamento empírico, né? Aqui são os antibióticos todos que vocês precisam. Olha que muda de antibiótico, que vocês precisam saber, ó. A divisão aqui está pelo mecanismo de ação, ó. Vamos começar daqui da esquerda. Ó, siga o meu cursor aqui, ó. Os antibióticos que inibidores da síntese da parede celular bacteriana. Aí você tem aqui os beta-lactâmicos, né? Que a gente falou, os primeiros que a gente falou. Aí tem as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, os monobactâmicos, né? Aqui é as penicilinas naturais, a bezetacil, que é penicilina G, benzatina, ó, ela aqui, tá vendo? As aminopenicilinas, a psilina, amoxicilina. Dessas três aqui, nafcilina, oxacilina e dicloxacilina, a única que eu queria que você soubesse é a oxacilina. Essa aqui do meio. Por quê? Porque é que a gente mais usa aqui no Brasil. Aqui as carboxipenicilinas, a ticarcilina, carbenicilina, que a gente usa um pouquinho menos. As ureído a gente usa bastante, que é a piperacilina com esse aqui embaixo, que é o tazobactam, que é o tazocin, a gente usa bastante, né? Os outros a gente usa um pouquinho menos. E as cefalosporinas, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Tá vendo? As cefalosporinas da primeira geração são bons para gram-positivos. A segunda já pega mais gram-negativos. A terceira pega gram-negativos relativamente bem. Aqui chama a atenção para vocês o ceftriaxone, que é um antibiótico excelente, né? Ceftriaxone, ceftazidime, que pega pseudomonas, né? O cefepime, que é de quarta geração, tem um espectro parecido com o ceftazidime, porque pega pseudomonas e pega pseudomonas e pega outros gram-negativos também. E pega, interessante, pega pneumococo, então antibiótico muito bom para meningites, né? Para infecções respiratórias graves também, né? Infecções respiratórias graves. A gente pode usar cefalosporina em terceira e quarta gerações, né? E quinta geração você tem a ceftarolina também. É, e aí a gente tem embaixo os inibidores de beta-lactamase. Lembre que são substâncias que a gente usa em conjunto com os antibióticos para inibir a beta-lactamase. Beta-lactamase é aquela enzima que as bactérias produzem para inibir o efeito antibiótico. Eu comparei na aula, não sei se vocês se lembram, né? Lembra que o anel beta-lactâmico é um quadradinho com um nitrogêniozinho na ponta? Imagine que a bactéria produz uma tesourinha que corta ali aquele antibiótico e acaba com o efeito dele. Daí a gente usa uma substância que inibe a tesoura, inibidor de beta-lactamase, e torna o antibiótico com espectro mais potente, já que a beta-lactamase não atua sobre eles. Então a gente usa muito, por exemplo, ali vocês estão vendo o sulbactam, a gente usa muito com a ampicilina, é um antibiótico chamado Onacin, o tazobactam com a piperacilina, que é o tazocin, e o ácido clavulânico com a moxicilina, que é o clavulin, os nomes comerciais, né? Tem um outro nome ainda, eu não vou nem mencionar para vocês, tem hoje em dia o ceftazidime com avabactam,
né, que é um antibiótico também mais novo, bastante potente, mas que é um antibiótico bem recente, que não precisa saber nem por enquanto agora. Talvez lá na frente, Andrei deva comentar com vocês a ceftazidime com avabactam, tá certo? É, aí a gente tem beta-lactamase, aí observe que existe uma classe chamada glicopeptídeos, olha aqui embaixo, ó, que são fármacos que são inibidores da síntese celular, da parede celular, só que eles não são beta-lactâmicos, então eles resistem à beta-lactamase. Os dois principais, a vancomicina e a tecoplanina, né? Aqui tem a polimixina e a bacitracina, mas que não são beta-lactâmicos, eles estão incluídos aqui de forma errada, que são de outra classe, polimixina. Polimixina é um outro antibiótico bastante potente, com um espectro muito bom para gram-negativos, né? A polimixina B e a polimixina E. Aqui, observe, quando a gente vai descendo, tem os inibidores da síntese proteica, dos subunidades ribossômicas 30S e 50S. Tem os aminoglicosídeos, a gentamicina, neomicina, amicacina, tobramicina, a gente falou todos eles em aula. Antibióticos hoje que são menos usados porque eles são muito nefrotóxicos e ototóxicos, né? E, mas são algumas bactérias são boas, por exemplo, vocês lembram daquela Esca ppm, aquelas bactérias, né, Serrácea, Citrobacter, Hafnia, responde a aminoglicosídeo às vezes, né? Isso aí é a cultura que mostra. Então, hoje em dia, a gente tende a usar mais aminoglicosídeo cuidado por cultura. A gente não usa empiricamente, não. Eu não sei se eu falei para vocês na aula, eu falei para a turma que eu dei aula presencial, que tem um colíriozinho que a gente usa muito, que eu gosto muito, prescrevo, para quando é uma conjuntivite bacteriana, né? Lembrem lá que é Staphylococcus aureus, né? O tobramicina é muito bom, colíriozinho, o nome comercial é Tobrex colírio. Eu particularmente gosto muito e prescrevo muito Tobrex. Tem as tetraciclinas também, a gente não falou muito na aula, porque são menos usadas hoje. A doxiciclina, a tetraciclina, a tigiciclina e a minociclina. Dessas todas aí, a mais usada hoje em dia é a doxiciclina. A gente usa muito em tratamento de clamídia, infecção sexualmente transmissível por uretrite por clamídia. A doxiciclina virou uma droga de escolha. Aí, inibidor da subunidade 50S ribossômica, inibidor de síntese proteica das bactérias, até as oxazolidononas, né, a linezolida, a gente usa basicamente anti-estafilococos, as streptogaminas, que é quinopristina, dalfopristina também, a gente é um antibiótico que a gente usa pouco, porque é um antibiótico bem específico de hospital, de UTI, só guiado por cultura também. O clonafenicol era muito usado, mas ele é uma droga muito hepatotóxica. Quando chegou o ciprofloxacina, o clonafenicol deixou de ser usado. Eu não me lembro, eu fiz ano passado 26 anos de formado, não me lembro, sinceramente, de ter prescrito clonafenicol na minha vida. Era um antibiótico muito usado até a década de 80, mais ou menos, até início da década de 90. Com a chegada da Cipro, a Cipro tem um espectro bem parecido, é uma droga muito menos tóxica do que a clonafenicol. E aí temos os macrolídeos, né, a eritro, a zitro e a claritro, lembrando que a eritro é droga de escolha no tratamento de pneumonia comunitária. A claritro é uma das drogas de escolha no tratamento de Helicobacter pylori. As lincosamidas, a gente ainda tem a clinda e a lincosamina. A clinda é uma droga muito boa para estáfilo resistente e para anaeróbios também, né? As fluoroquinolonas, Cipro, Norflox, Moxiflox, Levoflox, quatro principais, né? Ciproflox, Norflox, Moxiflox e Gatflox, também muito boas drogas, né? Infecção de trato urinário, boa para Escherichia coli, boa para salmonelose, febre tifoide, né, salmonella tifo, boa para shigelose, as diarreias agudas bacterianas, muito boas também. Elas são drogas que agem inibindo a DNA girase, né, que é a topoisomerase, mecanismo de ação um pouquinho diferente. Né, a gente tem o ácido nalidíxico, a gente praticamente não usa mais. Aí temos as sulfas também, as sulfonamidas, sulfametoxazol, cotrimetropin, que a gente usa, são inibidores da síntese do ácido fólico, das purinas, para síntese de ácidos nucleicos bacterianos. Aí tem o sulfatrimetropin, que é o Bactrim, que é uma droga bastante útil também, que é uma droga que serve para tratamento de alguns fungos, o fungo que causa pneumonia e HIV, que é o pneumocystis gyrovese, pega um pouquinho o pneumococo, pega bem Escherichia coli, é uma droga muito boa também, o sulfatimetropina, a sulfadiazina de prata, boa para que a sulfadiazina mais usada de prata é uma pomada que se passa em pacientes com queimaduras, né, para profilaxia de infecção. Existe uma sulfadiazina associada à pirimetamina, que é usada também para o tratamento de neurotoxoplasmose.
A sulfasalazina é uma droga que ela não é usada muito como antibiótico, é usada como imunossupressor para doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. O sulfoxazole é pouquíssimo usado. E aí tem as drogas que agem no DNA, que é o metronidazol, né? E a droga e o inibidor de RNA mensageiro, da síntese de RNA mensageiro, que é a rifampicina, né? Então esse quadro também é um quadro também bastante importante e bastante interessante que vocês saibam. Olha quantos antibióticos aí que eu falei, ó. Deve ter quantos aí? Ó. Não, não são todos que a gente usa assim no dia a dia, não. Não são todos eles, não. São um grupo deles, assim, eu estimo. Eu tenho um viés muito grande porque eu trabalho no hospital com pacientes com infecções mais graves, diabéticos, né? Com infecções mais graves, infecções de pele, infecção de osso, infecções inclusive também respiratórias, intestinais, né? Eu sou médico basicamente de hospital, então eu utilizo uma gama grande de antibiótico, mais antibiótico hospitalar até do que antibiótico ambulatorial, antibiótico de ambulatório, né? Esse aqui é interessante também, acho que esse é o último slide daqui. Eu quero parar um pouquinho para perguntar se vocês têm alguma dúvida, gente. Porque esse aqui é uma revisão zona geral de antibióticos. Depois a gente vai revisar o que vocês quiserem. Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto, tranquilo, professor. Tá dando para acompanhar direitinho? Tá assim. Tá, sim, então joia, vamos nessa. Então aqui, ó, olha que interessante, esse slide tem um parecido na aula, tem um bem parecido com ele, né? Eu acho esse aqui, inclusive, mais bonito, eu vou até dar um jeito de substituir. É o mecanismo de ação dos antibióticos, olha que interessante, ó, lá em cima, no sentido horário. A gente tem a vancomicina e os beta-lactâmicos, ó, que agem na parede celular, ó, na incorporação dos peptídeo-glicanos na parede celular, tá vendo? A penicilina, a cefalosporina, os carbapenêmicos, os monobactâmicos são os quatro principais que a gente começou. Ainda no sentido horário, aí o clorafenicol, a clindamicina, os macrolídeos, as streptogaminas, que agem na subunidade 50S, ou seja, eles bloqueiam a síntese proteica das bactérias. A gente tem aqui também a mupirocina também, né, que age ali na subunidade, né, aí que a mupirocina na subunidade 30S, na incorporação do RNA transportador. A linezolida também, que age na subunidade 50S, e na subunidade 30S, os aminoglicosídeos e a tetraciclina, né? É, a rifampicina inibe a RNA polimerase bacteriana, as quinolonas a DNA girase, que é uma topoisomerase, ali embaixo, o metronidazol, a nitrofurantoína também age aqui no DNA, olha quantos fármacos agem sobre o DNA da bactéria. A isoniazida, a pirazinamida e o etambutol age sobre a síntese do ácido micólico, enquanto que a rifampicina, então aqui são os quatro da tuberculose, lembrando, a rifampicina, isoniazida, etambutol, pirazinamida, a sulfascometropin age sobre a síntese das purinas, né, as purinas adenina e guanina, as purinas a timidina, né, é, é, e purinas e pirimidinas, adenina e guanina, pirimidinas é citocina, adenina e guanina, citosina e timidina. É, é, aqui é a sulfa-metoxazotometropin, e aqui a daptomicina e a polimixina, elas têm um mecanismo de ação interessante, elas agem furando aqui, ó, furando a parede celular, abrindo os poros. Então, dá na parede, e aqui entra água e a bactéria, entra água não, desculpe, sai água, a bactéria desidrata, porque ela fica com poros, né, e morre também. Então, esse é o mecanismo de ação dos antibióticos. Então, essa é uma coisa também que vocês devem saber no geral, né? O que que vocês devem saber no geral? Devem saber os antibióticos principais, suas classes, um pouquinho o mecanismo de ação e um pouquinho o espectro de ação. O mecanismo de ação é como age, o espectro de ação é como quais as bactérias mais susceptíveis, principalmente as mais comuns, empiricamente, né? Ou empiricamente ou via cultura. Né? Esse é a revisão de antibiótico. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Quer então com alguma esse é o último slide. Então, com alguma dúvida, sextou. Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida só nessa questão do mecanismo de ação. Tá, pode falar. Deixa eu voltar aqui então. Diga, pode falar. Basicamente, da maioria, assim, dos principais. Ficou um pouco embaçado, sabe? Sim, me diga aí, qual é que seria a dúvida? Elabora uma pergunta com base em sua dúvida, assim, que seja Eu clara. fiquei com dúvida em como que as cefalosporinas agem, por exemplo, Aqui, e essa. como que eu Ah, cobraria isso numa avaliação. ah,
Poxa, como a gente cobraria? A gente pode cobrar a gente pode cobrar assim, ó, é, é, tal antibiótico. Qual é o mecanismo de ação das cefalosporinas? Eu podia botar inibidor da síntese proteica da síntese proteica, inibidor da parede celular, inibidor do DNA, entendeu? Pode ser exatamente assim. A gente diz o antibiótico e cobra o mecanismo de ação, ou diz o mecanismo de ação e cobra o antibiótico. Pode ser duas coisas. Sabe por que é Então, importante saber isso? É importante saber isso porque, eu não sei se vocês se lembram da aula, que às vezes a gente usa dois antibióticos juntos. Por exemplo, na tuberculose são quatro juntos, né? Faria sentido a gente usar antibióticos com o mesmo mecanismo de ação? Não faz muito sentido, entendeu? Então a gente usa geralmente antibióticos com mecanismos de ação diferentes. Por exemplo, usar uma cefalosporina com a penicilina junto não é uma coisa muito comum que a gente faça, porque ele age exatamente da mesma forma, entendeu? Tirei a dúvida. você poderia então repetir só como é que funciona, qual é o mecanismo de ação das cefalosporinas no geral, assim? Aqui, ó, olha que as cefalosporinas estão junto. As cefalosporinas são o quê? São beta-lactâmicos, né? Cefalosporinas aqui, ó, tá junto com a penicilina, os carbapenems e os monobactâmicos. Como é que eles agem? Eles bloqueiam. Imagine que a bactéria tem a parede celular, tá certo? Cell wall, tá vendo? Imagine que a parede celular é composta de tijolos. São tijolos. O que, esses fármacos fazem? Eles inibem a junção dos tijolos. Existe uma enzima que como se fosse o cimento. A enzima bota o cimento. E aí vai formando tijolinho, tijolinho e forma a parede celular da bactéria. Esses antibióticos inibem essa cimentação dos tijolos. Inibe que a parede celular das bactérias se formem. Entendeu agora? Entendi, Ou seja, entendi. eles inibem a polimerização da parede celular, que são formados de peptidoglicanos, ali escrito aqui, esse PDG, tá vendo? Como é que funciona esses outros aqui da síntese proteica? Todo ser vivo sintetiza proteína, né? E aqui a gente tem o ribossomozinho, né? O ribossomo tem duas subunidades, né? O ribossomo da bactéria, inclusive, é diferente do ribossomo humano. Eu não me lembro da subunidade do ribossomo humano, do ribossomo eucariote. São duas outras unidades. Essa é de Svenberg, é o nome da unidade, né? Aí o que, que eles fazem? Tem uns que bloqueiam a translocação do ribossomo, aí é a síntese de proteína, que é um aminoácido juntando com o outro. O que, que esses antibióticos fazem? Bloqueiam essa junção de aminoácidos e a bactéria não sintetiza a proteína dela. Aí ou ela para de se replicar ou ela morre. Aí alguns são bactericidas, outros são bacteriostáticos. O que, que as quinolonas fazem? Vocês lembram que o DNA é uma molécula toda em forma de espiral, né? Toda espiralada, porque o DNA é uma molécula bem comprida. Como é que uma molécula bem comprida vai caber numa bactéria que é pequenininha? Ele tem que sim, ficar todo enroladinho. E tem uma enzima que inibe essa enrolação, inibe essa enrolação, esse enrolamento, né? Chamada a enzima que faz isso é DNA girase. E as quinolonas inibem essa enzima. Tem outros antibióticos que são as sulfas que inibem a formação do precursor do DNA, que são as purinas, né? Que são ácido fólico que forma as purinas. E aí também a bactéria acaba que ela não forma DNA e não consegue se replicar. Então vocês vejam que esse slide é para mostrar para vocês que cada antibiótico tem um mecanismo de ação diferente. E isso é importante saber. Importante ter noção disso, porque quando a gente vai associar antibiótico, porque é um conhecimento científico bem importante para o médico saber, né? Nem todo mundo sabe, às vezes nem farmacêutico sabe. Não faz sentido, por exemplo, você prescrever uma cefalosporina com carbapenêmico junto. Se você está prescrevendo carbapenêmico, significa que ele não responde cefalosporina. Por quê? Porque o carbapenêmico tem um espectro de ação muito maior que a cefalosporina, mesmo a cefalosporina de quarta geração. Então, isso é importante saber também, a potência dos antibióticos, que é esse slide aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Olha o carbapenem aqui, olha o meropenem aqui, ó, ele aqui embaixo, ó. Olha como o meropenem é uma droga que a gente não pode ficar usando ele sem a, a torta e a direita. Por quê? Porque ele é um antibiótico muito potente, senão a gente vai induzir, vai selecionar bactérias resistentes ao meropenem. Então, a gente tem que usar com bastante cuidado o meropenem. Mais dúvidas? Eu gostei da dúvida. Como é uma aula de revisão, agora eu queria fazer. Eu estou com slides abertos aqui sobre. Tem um slide, botei asma e acho que botei tuberculose também. Então, como é uma aula de revisão, eu comecei com antibiótico, porque antibiótico é sempre é um conteúdo que preocupa vocês, porque realmente é um conteúdo bastante extenso. Eu, como professor, não vou negar. Mas observe, eu não queria gerar estresse de forma nenhuma, eu sou um professor anti-estresse. Eu queria lembrar para vocês que vocês vão ver, vocês são sexto semestre, essa é a primeira apresentação.
Vocês vão ver antibiótico depois, vocês vão ver talvez no sétimo, eu acho que não tem aula de antibiótico, mas vão ter provavelmente uma revisão de antibiótico lá no oitavo, e provavelmente no internato vão ter também. Então vocês vão ver antibiótico algumas vezes, porque é um assunto importante da medicina. Um bom médico tem que saber prescrever antibiótico de forma racional, para não sair tratando vírus com antibiótico, né, ou tratando uma bactéria que no antibiótico não tem o alcance, ou usando um antibiótico mais potente do que o necessário. Então é uma coisa muito importante saber o básico de antibiótico. Quando vocês se formarem lá daqui a 3 anos, tem que saber assim. Isso aí, na minha opinião, esses slides que eu mostrei para vocês tem que estar na cabeça de vocês o resto da vida. Quem for prescrever, trabalhar com o paciente mesmo no dia a dia, para vocês saibam prescrever antibiótico de forma racional. Mais dúvidas de antibiótico? A gente pode passar, se vocês quiserem, pode passar para outro assunto aqui. Eu estou com mais dois slides abertos, duas aulas abertas aqui. A gente pode passar para outra tuberculose, outro. Agora, eu estou um pouquinho. Como é uma aula de revisão, gente, a proposta foi uma aula de revisão, eu estou à disposição de vocês. Alguma coisa de tuberculose, alguma coisa de asma, alguma coisa de trato digestório, alguma coisa sobre dor. Digam aí, eu estou à disposição de vocês. Deixa eu ver. Eu não estou vendo no chat, não. Ah, tá. João Vitor falou três exemplos. Ah, eu bloqueei o microfone. Deixa eu ver onde é que eu abro o microfone de vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, participantes. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir o áudio de vocês aqui. Onde é que vocês sabem onde é que abre o microfone de vocês? Não sei onde é que abre o microfone, não. Mas estou vendo. Deixa eu já vi aqui no chat aberto. João Vitor está perguntando o que é que, para eu citar três exemplos clínicos comuns. Deixa eu citar um exemplo clínico comum. Deixa eu citar. Ótimo, ótima pergunta. Por exemplo, um paciente, você detecta que é uma pneumonia, você faz um raio-x de tórax, tem uma pneumonia consolidação lá no pulmão, é uma pneumonia comunitária. Quais são as causas, dois patógenos comuns de pneumonia comunitária? Pneumococo e micoplasma. Qual é o antibiótico bom para que pega pneumococo e micoplasma, que é excelente? Azitromicina. Então, a azitromicina é a droga de escolha para o tratamento de pneumonia comunitária. Pneumonia comunitária. Segundo exemplo, João, que você pediu, um paciente com a cistite aguda não complicada. Qual é o patógeno mais comum? Escherichia coli, disparada mais comum. De longe, mais comum, Escherichia coli. Qual é o antibiótico bom para Escherichia coli? Aí você pode usar fosfomicina, pode usar nitrofurantoína, que a gente nem falou muito, mas pode usar quinolona, norfloxacina também, ou pode usar uma sulfametoxazol e metropin. Então você tem que Escherichia coli. Outro exemplo, digamos, vou dar outro exemplo para falar de outro fármaco. O paciente está com abscesso, está com uma erisipela, com infecção do subcutâneo, com bolha, cheio de bolha. A erisipela formando bolha na pele. É muito comum em diabético isso, viu? Muito comum em paciente diabético. Aí, a erisipela bolhosa geralmente é estafilococo. Se for grave, você tem que usar um fármaco que atue sobre estafilococo, que pode ser oxacilina, né? Pode usar, se for uma coisa menos grave, você pode usar cefalexina também, que é a cefalosporina de primeira geração, né? Aí então isso aí é uma coisa assim que também vocês vão aprender com o tempo. Eu, por exemplo, eu não faria uma prova, eu não botaria uma questão assim não. Eu tenho que ver até que se é Andrei que vai mandar as questões, ou sou eu. Eu vou ver com o professor Mauro direitinho. Mas é legal que vocês comecem a saber um pouquinho isso, vocês estudem um pouco isso, ou seja, a partir de que patógeno a gente escolhe que antibiótico. Maria Luísa quer falar. Por que o microfone de Maria Luísa está aberto e os outros não estão? Pode falar. Ué, o meu tá abrindo normal. É. É, Não, professor, eu acho que Ah, aqui do lado. quando tava abrindo, não tava, meu celular que não tava permitindo, não, mas eu já Ah, joia, consegui. tá bom. Ah, beleza. Pode falar. Quem quer falar, pode falar. Pode falar, Maria. professor, o senhor falou sobre tratar PAC com azitromicina, só que a gente Isso. tinha visto que também poderia tratar com amoxicilina com clavulanato. Aí eu queria saber do senhor, na prática clínica mesmo, quando que a gente vai usar a amoxicilina com clavulanato ao invés da azitromicina? Bom, ótima pergunta. Veja só, quando você usa amoxiclavulanato, você deixa de fora uma bactéria que é muito comum, não é o ideal, não. Não é comum. Por quê?
porque você deixa de fora micoplasma. Porque o micoplasma é uma causa comum de pneumonia e ele não tem parede celular. Então você não vai usar um antibiótico que inibe parede celular. Então a amoxiclavulanato não é de escolha. Pode servir? Pode, se for pneumococo. Se for uma pneumonia pneumocócica, pode funcionar? Pode acabar funcionando. Pode servir, mas não é um antibiótico de primeira linha, não. Quando é que a gente sabe que é pneumococo? Dá para a gente saber empiricamente, é muito difícil. Porém, a pneumonia, vocês já ouviram falar? Vocês tiveram radiologia já? Só o básico, não Já teve diagnóstico por imagem ainda, não. se você tiver uma pneumonia lobar, por exemplo, que englobe todo um lobo pulmonar, geralmente é streptococo pneumonia, pneumococo. Aí a amoxicilina clavulanato serve. Se você tiver uma pneumonia intersticial, geralmente é micoplasma. Então, às vezes, eu vou falar com bem cuidado isso, porque isso é uma coisa que acontece só de vez em quando. Às vezes, o padrão radiográfico sugere micro-organismo, mas isso não é certeza, não. Então, eu vou lhe responder agora mais de forma pragmática. Não é o ideal tratar pneumonia comunitária com amoxiclavulanato. O ideal é você usar um macrolídeo, azitromicina. Diferentemente de sinusite. Sinusite é mais estreptococo e hemófilo, não tem muito micoplasma. Aí amoxiclavulanato é excelente. Às vezes, Maria, até amoxicilina pura, viu? A gente pode funcionar. Não precisa nem associar clavulanato. Amoxicilina pura é um antibiótico bom, amoxiclavulanato também. Você pode usar também. Por exemplo, para sinusite, para otite é muito bom também amoxiclavulanato, para algumas infecções de pele, porque o clavulanato você acaba pegando um pouquinho de estafilococo, mas para pneumonia o macrolídeo é melhor porque pega bem tanto o pneumococo quanto os atípicos, que são micoplasma, legionela e clamídia. E também o macrolídeo, que é seria a azitromicina. A azitromicina é muito boa porque é dose única diária, é excelente. Ou uma quinolona respiratória. Não sei se vocês se lembram. Deixa eu localizar a quinolona respiratória aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó. Quinolona respiratória é essa aqui, ó, moxifloxacina e levofloxacina. Também é uma opção boa também para pneumonia comunitária. Se for uma pneumonia hospitalar, a sua pergunta foi comunitária, aí vai depender um pouquinho do aí entra uma variedade de coisas. Se o paciente tem DPOC ou não tem DPOC, se esse paciente está entubado ou não está entubado, pneumonia ligada à ventilação mecânica. Aí você tem que fazer uma coisa, quando não responde, escalonar um antibiótico. O que é escalonar? É você passar um antibiótico de espectro de ação curto para o espectro de ação mais amplo, para que ele pegue. Escalonar é simplesmente, ó, nesse quadradinho, é simplesmente, o que é escalonar? É abaixar ir de cima para baixo. Olha que interessante, olha o espectro da penicilina. As penicilinas naturais só pegam o estreptococo, olha que coisa. Olha, aqui é um beta-lactâmico, olha que interessante, ó. Penicilina beta-lactâmico só pega estreptococo. Mas o meropenem, que também é um beta-lactâmico, pega quase tudo. Só deixa o estafilococo aqui de fora. Imagina, tem um paciente lá no hospital, vou dar um exemplo interessante para vocês, que ele está usando vancomicina com meropenem. Então ele pega quase todo isso aqui. A não ser que seja um SKPPM resistente, assim, ou seja um desses aqui, ó, multiresistente. Aí existe isso, né? Aí, o que é que vai acontecer? Aí ele vai dizer qual é o antibiótico que é sensível. Aí a gente não tem como adivinhar. Aí quem vai dizer é um exame chamado cultura e não sei se vocês se lembram, isso deve ter sido falado em aula. Acho que a turma de segunda, quem deu aula foi o Andrei, uma coisa chamada concentração inibitória mínima. Lembram disso? Lembram do SIM? Você Sim, chegar. Então, sim, mas esse sim é com C, sim, né? Concentração inibitória mínima. Isso aí, sim. que tinha sim e CBM. Isso. E CBM. O CBM a gente quase que não usa, não. Esqueça aquele CBM, eu tenho até que tirar do slide. Porque naquele CBM a gente praticamente não usa, não. A gente usa quanto menor a concentração do antibiótico mínima para matar a bactéria, mais potente ele é. Então a gente tende a escolher pela concentração inibitória mínima também. Ok? Mais dúvidas, estou à disposição de vocês. São 7h40 até às 8 horas, 8 e pouco, a gente está indo. Estou à disposição de vocês, para antibióticos. Querem alguma outra coisa de algum outro tema também? Alguma revisão? Quais são os broncodilatadores mais importantes que existem? Como é que a gente divide os broncodilatadores? Do ponto de vista farmacocinético. Podia ser uma questão de prova. Do ponto de vista farmacocinético, como é que a gente divide os broncodilatadores? Eles servem para tratar o que, os broncodilatadores? Duas doenças, comumente. Asma e DPOC. Muito bem, asma e DPOC. E como é que a gente divide eles em relação à farmacocinética? Tem um beta de curta e beta de longa. Beta de longa e beta de curta, muito bem. E vamos dizer aí dois beta de curta e dois beta de longa. É salbutamol e... Salbutamol?
Não Isso. lembro o nome do outro. E o outro é o E Beratec, o outro é Beratec, como é o nome? Fenoterol. E os de longa? o Gilonga é, São nomes bem parecidos, uns com o é com outro. F com S. É salmo alguma coisa e fenoterol? Não, fenoterol é de curta. Ah, então não. É salmeterol e formoterol. Olha como os nomes são parecidos, tá vendo? Salmeterol e formoterol, são dois de curta. E como é, bom, esses são os quatro broncodilatadores que é bom, importante. Tem a terbutalina também, tem o vilanterol, que são antibióticos, são menos usados. Se eu for fazer eu tenho um pensamento, gente, vocês são alunos do sexto semestre, meu pensamento de professor eu quero que vocês comecem aprendendo o básico, os outros depois aprendem, né? Quero que vocês saibam esses quatro aí, ó, salbutamol e fenoterol, salmeterol e formoterol. Olha como os nomes são parecidos, viu, para não trocarem, tá certo? São dois de curta e dois de longa. Muito bem. Como é que é o tratamento padrão da asma, tratamento ambulatorial, não de emergência? Como é que é o tratamento padrão da asma? Quais são os fármacos que a gente usa no tratamento padrão da asma? E como é por que via? Qual é o tratamento padrão e por que via? É um beta de curta com um corticóide inalatório. Muito bem. Um beta de curta com corticoide inalatório. Por que via? Inalatório mesmo. Inalatório, muito bem, por via inalatória. É muito importante ensinar o paciente a fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma figurinha muito. Eu acho tão linda essa figura aqui. Peraí, deixa eu ver se tem nessa calma. Aqui, ó, inalar corretamente aqui, tá vendo? Ele pode ser uma bombinha ou pode ser uma cápsulazinha. Tá vendo? Muito bem. Então, aqui, essa combinação, ó. A combinação, esse slide é importante também, tá vendo? A combinação do corticoide inalado com beta-2 de longa, aí tem a budesonida com formoterol, a beclometasona com formoterol, a fluticasona com formoterol, e a fluticasona com salmeterol, e a beclometasona com salbutamol com beta-2 de curta. Então, gente, o tratamento da asma é o tratamento dessa forma, principalmente em longo prazo. Infelizmente, no SUS, ó, a gente não tem eles associados. O que que a gente precisa fazer no SUS? A gente precisa fazer no SUS, ó, tem um aqui que é custo zero, ó, farmácia popular, que é o Clenil. O Clenil é a beclometasona, tá vendo? Deixa eu botar aqui, exibir, tentação de slide. Aqui. Eu adoro essa figura aqui, ó, muito importante em asma, que eu vou falar para vocês, ó, é essa inalação, viu? Como é que é a técnica de inalação? O paciente sopra todo o ar do pulmão, ó, sopra tudo, aperta e aspira, e inala. Se o paciente não fizer isso certinho, gente, se não fizer isso, a droga não vai para o brônquio e ela não funciona. Então, isso é uma coisa bastante importante para falar para vocês na aula de asma, né? Aqui, novamente, tem esses espaçadores também, que a gente pode usar em criança também, tá vendo? Bastante importante. No SUS, a gente usa os que tem disponível, aqui que é a beclometasona e o salmeterol. A gente usa no SUS, desculpe, a beclometasona e o salbutamol separados. Vou mostrar para vocês um slide aqui. Esse aqui, deixa eu ver, um dos últimos aqui, que é bastante importante, qual é que a gente usa no SUS, deixa eu ver. Ah, não tem dentro aqui não. Vai ter que falar um pouquinho de corticóide também. Se eu tirei, aquele escadinha. Ah, cadê rapidinho? É isso mesmo. Eu tirei aqui porque eu não queria cobrar para vocês, que a gente tem no SUS, que é o segundo passo. Então, o tratamento crônico da asma é assim mesmo. Ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui mesmo, né? Que é um corticóide inalado com beta-2 de longa. Muito bem. E quais são os corticóides inalados mais famosos? Olha eles aí, ó. Fluticasona, budesonida e beclometasona. Geralmente a gente usa associado, ok? Esse é o tratamento. Como é que a gente usa, professor? 2 vezes por dia em inalação, até que o paciente controle. E aí você vai usando direitinho até que o paciente fique sem dispneia e sem precisar de fármaco de resgate, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa para falar aqui para vocês sobre asma. Qual é a diferença da asma para a DPOC do ponto de vista fisiopatológico? A asma geralmente é reversível, né? É, E a muito bem. DPOC, ela é progressiva e irreversível. Exatamente. A asma tem uma reversibilidade maior. E como é que a gente detecta isso? Existe algum exame que mostre isso para a gente de forma clara? Espirometria com broncodilatador. Muito bem, muito bem. Então, a espirometria com broncodilatador é um exame muito útil para a gente saber grau de reversibilidade e quanto o paciente vai responder a isso aí tudo, né?
Aqui tem outro fármaco bastante. Esse fármaco aqui, que agora eu estou mostrando que você está na tela aí, é um fármaco muito bom para DPOC, principalmente para aquele DPOcítico bronquítico crônico que tosse com expectoração, né, com secreção e expectoração, que é o brometo de tiotrópio, que é um anticolinérgico de longa ação. O nome comercial dele é Spiriva. Infelizmente, se vocês forem ver o preço do Spiriva, é um fármaco muito caro, que custa mais de R$ 200. Então, é um fármaco que tem, geralmente, quem fornece Spiriva são os serviços de referência de asma e de DPOC. A gente tinha um serviço de referência ali no Otávio Mangabeira, que tá, né? Tem serviço de referência, tem o PROAR, que é um serviço de referência em asma também. Algumas vezes eles distribuem esses fármacos, mas isso é muito irregular. Então é um fármaco que a gente não usa muito. Esse hipratrópio, que é esse aí de baixo, a gente usa muito, sim, que é o atrovente. Usa em nebulização. Eu estou mostrando para aqui, gente, para vocês a bombinha. A bombinha a gente usa geralmente no tratamento crônico da asma, tá certo? E o tratamento agudo da asma, como é? Vocês sabem? Como é que é o tratamento agudo da asma? O paciente chegou com um quadro de asma, né? Ó, quem trabalhar em emergência vai ver muitas, não pode não saber, vai ver demais casos de asma, muito. O tempo todo chega o paciente com asma, ou DPOC descompensado também, que a gente vai tentar tratar mais ou menos da mesma forma, ou um paciente, uma criança com broncoespasmo, de uma causa viral, por exemplo, né? Um adenovírus, um rinovírus, uma gripe, né? Vai chegar com broncoespasmo, a gente trata de forma parecida, né? Como é que a gente trata esses pacientes que chegam numa emergência com asma? Eu não quero que vocês digam o que que eu falo, eu falo isso para o sexto e para o sétimo semestres. Eu só não acho que vocês precisam saber nesse momento as doses, mas vocês precisam saber os fármacos de escolha. Quais seriam em asma, em um paciente que chega com asma? Para isso a gente tem O, que. Diga, usa o salbutamol, né, que é um que é o beta de curta, junto a isso, um anticolinérgico isso, muito bem. e um corticóide sistêmico. Porque via inalada, não é isso? Inalada, não é isso? Isso, inalado. Essa inalação pode ser para essa bobinha aí, essas que vocês estão vendo aí dos dois lados, ou por nebulização. A gente pega um salbutamol que é um betador de curta, associado ao ipratrópio, que é um anticolinérgico, usa gotinhas, né? A gente usa 8 gotas de um e 20 gotas do outro, e faz nebulização, ou usa a própria bombinha mesmo. Existe uma bombinha que são os dois associados, chamado de Duovente, que é a associação do salbutamol com o ipratrópio, chamada Duovente, né? Antigamente a gente usava muito mais nebulização. Por que que a gente usa hoje menos nebulização? Porque com esse negócio das viroses respiratórias, depois do Covid, quando você pega um paciente que está fazendo nebulização junto de outros vários, você corre o risco de espalhar vírus e bactérias. Então, existe uma tendência hoje, alguns hospitais já têm, está começando isso no Brasil, a gente usar mais bombinha do que usar nebulização. Então, a tendência hoje em dia é a gente passar para usar bombinha. Bombinha, gente, é o nome, é o apelido, viu? O nome desse dispositivo, ele é chamado tubo de aerosol. Na verdade, tem vários nomes. Tem um chamado nebulímetro, né, e outro chamado tubo de aerosol dosimetrado. Tubo de aerosol dosimetrado ou nebulímetro, né, que é o nome que a gente chama vulgarmente de bombinha. Né, mas o nome técnico correto é nebulímetro ou aerosol dosimetrado. Ele vem uma dosezinha certa, geralmente a dose é em microgramas. E aí vocês falaram em corticoide, né? Agora vamos falar um pouquinho de corticoide, revisar um pouquinho de corticoide. Por que que a gente usa corticoide em asma? Podia ser uma boa pergunta de prova. Por que que na asma a gente usa corticoide também? Sempre, principalmente em crise. Não, em crise, na verdade, só em crise, não, me desculpem. Praticamente sempre a gente usa corticoide em asma. Por que que a gente usa corticoide na asma? Qual é o objetivo do corticoide na asma? Podia ser pergunta de prova, né? Tem relação com a prostaglandina, que vai diminuir a produção de prostaglandina? Tem, E já... não é só prostaglandina, não. Prostaglandina tem mais a ver com dor. A asma não tem muita dor, né? Não tem muita dor. Tem a ver com o quê? Prostaglandina é gerada a partir de quê? Ou gera o quê, na verdade? Começa com I. O que é um corticoide, gente? Que grupo é o corticoide? Que grupo que são os corticoides? Inalados ou sistêmicos? Anti-inflamatórios. Isso, então, porque a asma é uma doença que tem um componente inflamatório, né? A asma é uma doença que tem inflamação no brônquio, né? A asma, então você tem que desinflamar. Se você der só bombinha,
broncodilatador, ele vai dilatar o bronco, mas não vai desinflamar. Então aquilo ali vai ficar inflamado, 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 e você vai tá tentando abrir o brônquio, só que está tudo inflamado. Vai ter uma hora que você não vai conseguir. Então a gente tem que sempre usar corticoide também. Na crise a gente usa sistêmico, né? Sistêmico a gente fala ou oral ou venoso. O oral mais usado é prednisona ou prednisolona, né? Prednisona ou prednisolona. Vou baixar aqui para mostrar para vocês, né? Aqui, ó, prednisona e prednisolona, ali, tá vendo? Em crise, os venosos mais usados em asma são a hidrocortisona e a metilprednisolona. Então, olha eles ali, ó, eles quatro ali, ó. Isso é em crise, viu, gente? Em crise, tá certo? Então, como é que é o tratamento da crise aguda de asma? Inalação, né? Você pode inalar várias vezes. Isso aí não precisa saberem agora, você precisa saber os fármacos, né? Associado ao corticoide, que vai começar a desinflamar. Aí você usa, dá uma bomba de corticoide, né? Um corticoide, uma bomba que eu estou dizendo, uma dose sistêmica maior, e depois você vai diminuindo a dose até que o paciente fique bem. Qual é o objetivo da asma? No final das contas, o objetivo total da asma é você fazer o quê? Isso aqui, ó, gente, é o controle da doença, ó. Primeiro slide, ó. Controle, ó. É controlar a doença, né? E impedir que o paciente se agrave. E aí, como é que a gente faz isso? Manejando uma bombinha, geralmente bombinha. Quando é que a gente considera um asma grave? Geralmente, um asma grave é um asma que não controla com a bombinha. Quando você tem que usar fármacos que são fármacos biológicos, corticoides orais, né? Esse aqui, corticoides orais. Esses fármacos biológicos ali, antileucotrienos, né? Mas isso aí é um percentual de paciente asmático pequeno, geralmente menos de 20%. A maioria dos pacientes com asma, se a gente usar a bombinha da forma correta, que é essa associação aqui, essas associações aqui, a gente consegue controlar. Aqui os nomes comerciais, ó, vocês já devem conhecer um pouquinho, já deve ter ouvido falar o Alenia, Forazec, Symbicort, Seretide, né? Vaner, né? Foster, Alenia, Forazec, Symbicort, Foster, Vaner e Seretide. São os nomes comerciais mais famosos. Eu estou mostrando para vocês questão de curiosidade, eu repito sempre como professor, que não precisa que vocês saibam. Eu nunca vou perguntar numa prova o nome comercial. A gente tem que saber os nomes genéricos, né? O nome comercial é só para a gente saber fazendo a anamnese que o paciente vai dizer. Ele não vai dizer para você. Nenhum paciente vai dizer para você, doutor, eu uso formoterol com budesonida. Ele vai dizer para você, eu uso Symbicort. Eu uso formoterol, salmeterol com fluticasona. Ele vai dizer, eu uso Seretide. Então, nós médicos, a gente tem que se familiarizar com os fármacos comerciais, cujos nomes comerciais são mais comuns. Aí a gente tem que se familiarizar assim. Eu acho que isso é uma verdade. Agora, daqui a alguns anos vão ter os genéricos, né? Daqui a alguns anos vão ter os genéricos. Aí talvez com os genéricos, né? Se, eu sou de uma geração, gente, assim, que a geração anterior à minha, isso é uma coisa curiosa, né? A geração que tem hoje 30 anos de formada, que um pouco, o pessoal um pouco, ninguém sabia os nomes genéricos, porque não se prescrevia só nomes comerciais. Então a gente tem que saber os nomes genéricos, porque a partir de 98 teve a lei dos genéricos, que nos obriga, principalmente no SUS. Aí tem o Clenil também, o Clenil é um nome bem comum, que é o que tem no SUS, que eu mostrei para você aqui, o Clenil, ó. Clenil HFA. Deixa eu falar uma coisa que eu acho muito legal falar na aula de asma também, é o seguinte, esses fármacos, a maioria dos fármacos, principalmente os corticoides, esses corticoides aqui, esses corticoides inalados, eu vou voltar aqui, esses corticoides inalados, são exatamente eles que a gente usa para rinite também. A rinite e a asma são doenças muito parecidas, só que um é no nariz e outro é no brônquio, a asma brônquica, né? A rinite é no nariz. Os fármacos são exatamente os mesmos, só que a dose do nariz a mucosa do nariz, ela é a mucosa, a superfície da mucosa é menor do que a mucosa brônquica. Então, são doses geralmente um pouco menores do que a dose da asma. Mas são fármacos basicamente os mesmos, inclusive os nomes são os mesmos. Só que a gente tem que dizer se é aerosol de asma, né, via oral, aerosol oral, que é aquela bombinha, né, bombímetro, aerosol oral, aerosol dosimetrado oral, ou nasal. A gente tem que prescrever direitinho para um é pelo nariz e outro é pela boca. E outra coisa, gente, ensinar o paciente a usar, a inalar assim, é muito bonita essa imagem, eu gosto muito, tirei do livro Netter, você deve conhecer Medicina Ilustrada, eu acho essa imagem maravilhosa de bonita, porque mostrando o paciente inalando uma bombinha aí, pode ser com espaçador, ó, do lado direito, vocês estão vendo com espaçador, e aqui sem espaçador. Em criança, sim, criancinha pequena, em idoso, tem uma máscara que a gente bota nesse espaçador, para ele inalar direto na máscara, né, como se fosse aquela máscara de nebulização também, é outra coisa que é possível também. Ok, gente, essa revisão de asma. Eu não vou falar nesses fármacos biológicos, não, porque eles são usados em situações de asma grave, mais específica, assim, né? O corticoide oral, eu já falei. Aqui é o eixo. Vamos falar, isso aqui vale a pena falar um pouquinho, né? Por que a gente não pode usar a dose alta de corticoide durante muito tempo?
Por que que a gente não pode usar dose alta de corticoide durante muito tempo? Podia ser pergunta de prova Isso é também. síndrome de Cushing. Sim, muito bem. Pode ser síndrome de Cushing, que é essa imagem aqui, ó, síndrome de Cushing aqui, ó. Tá vendo a síndrome de Cushing? Obesidade, né? Estrias violáceas, faces em lua cheia, osteoporose, né? Muito bem. Você também não, e quando você está usando, você não pode também tirar de vez, porque você inibe esse eixo hipotálamo hipófise suprarrenal. Então, em corticóide, você tem que fazer o desmame, né? Outra coisa é catarata, né? Então, os corticóides têm vários efeitos colaterais, então a gente tem que, só que eles salvam vidas, viu? Os corticóides são salvadores de vida. Então, a gente tem que usar a menor dose de corticóide possível para controlar a doença. Então, não é que o médico não pode ter medo de corticóide. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, como professor, eu gostei de falar isso em aula. Eu não tenho medo de corticóide, não tenho medo de insulina, não tenho medo de morfina, porque são drogas muito. E não tenho medo de haloperidol, de aldol. O medo que eu estou falando é o quê? Usar dose baixa, usar dose ineficiente, porque senão seu paciente vai continuar sofrendo. A gente tem que ser uma dose suficientemente boa para controlar a doença do paciente, controlar a inflamação, controlar uma dor. A gente vai voltar a falar sobre dor no próximo semestre, falar sobre opioide e controlar a glicemia, por exemplo, no paciente que é diabético e que está com uma glicemia muito alta, que não vai ficar respondendo a metformina, a glibenclamida, a carbose. A gente tem que realmente entrar com insulina, tá certo? Vamos passar agora dúvidas, tudo certinho? Alguma dúvida sobre asma? Alguma dúvida sobre asma, gente? Tranquilo, prof. Vamos entrar aqui na tuberculose, então. Dúvida sobre tuberculose. Tuberculose não é uma coisa muito difícil, não, né? Professor, antes de tuberculose, será que não teria como revisar também um pouco dos fármacos do sistema digestório? Tem também, eu tenho eles aqui, peraí um pouquinho. Vamos falando aí, vamos para a gente não precisar passar a aula toda. Revisem aí, vai, diga aí, tirem dúvidas. Uma aula de revisão, uma aula de tiração de dúvidas. Vocês tiveram essa, porque a aula de trato digestório teve duas aulas que eu dei presencial, fui eu que dei essas duas aulas presenciais. Depois eu dei um, Foi. me digam aí, tirem dúvidas aí de alguma coisa para a gente não precisar. Eu fiquei com dúvida, professor, na verdade, é se eu preciso saber de todos os mecanismos de ação, sabe? Porque eu não lembro, não lembro não. Na aula, o senhor não falou muito sobre mecanismos de ação, passou um pouco mais rápido. De quê? De qual, por exemplo? Do de antiácidos, de antieméticos. Falei sim, você tá, é porque você não está lembrado. Eu Então falei. eu viajei. Então, Então, se então puder repetir. eu repito. Então, aí você faz assim, olha que simples. Ó. Professor, repita aí, por favor, o mecanismo de ação dos antiácidos e dos antieméticos. Vamos lá. O mecanismo de ação dos antiácidos. Deixa eu ver se eu vou abrir, vamos ver rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo localizar a aula. Consigo localizar a aula aqui, aula. Mecostáticos. Eu tenho ela aqui, peraí. Deixa ela aberta aqui, vou mostrar para você. Eu acho que dos antieméticos eu falo, mas não tem no. Não tem no. Deixa eu ver aqui. Os antieméticos eu falo, mas não tem no slide. Bom, gente, os antiácidos, como é que eles agem? Olha, o próprio nome já diz, né? Bloqueando o ácido clorídrico, né? Só que eles bloqueiam de forma diferente. Os antiácidos, aqueles antiácidos que são líquidos, que é o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, eles são neutralizadores do pH. Eles são substâncias alcalinas que neutralizam o pH. Né? Esses são os antiácidos que a gente usa de forma esporádica. Trato digestório aqui. A gente usa de forma esporádica. São os bloqueadores. Aqui, ó, o mecanismo de ação, tem um mecanismo de ação aqui, ó. Esse antiácido neutraliza o pH, que é o milanta, que é o Gaviscon, que é a magnésia bisurada, esses agem assim. Né? Lembre, gente, quando é que a gente usa esses antiácidos aqui, usa esses antiácidos, aqui, ó, aqui é o mecanismo de ação. Esses outros aqui agem bloqueando o receptor da histamina. A histamina, ela estimula o estômago a produzir ácido clorídrico. Quando você bloqueia o receptor 2 da histamina, que é aquele receptor que estimula o ácido clorídrico, ele diminui a produção de ácido clorídrico, que aqui a gente tem a cimetidina e a ranitidina. Tem outros antiácidos que bloqueiam a bomba de próton. Bomba de próton é uma enzimazinha. Bomba de próton é uma enzimazinha que tem lá na superfície apical das células parietais, que bombeia hidrogênio, tornando o ambiente ácido. Ele bloqueia essa bomba. Aí tem o omeprazol, o pantoprazol e o esomeprazol. E tem outro que bloqueia, um novo antiácido que bloqueia a bomba de hidrogênio e potássio,
que é a vonoprazana também. Então, como é que esses fármacos agem? Ou inibindo o pH, bloqueando o pH, né, neutralizando o pH, a palavra correta é essa, ou inibindo a jogada de hidrogênio, a jogada de hidrogênio para a mucosa gástrica. E aí isso serve para o tratamento de quê? Das úlceras gástricas, das úlceras duodenais, das gastrites, das esofagites. E eu falei das laringites. Comprei hoje para. Quem foi que fez a pergunta? Comprei para mim, eu estou tratando. O que começou todo o meu problema de saúde foi uma laringite por refluxo. Eu tenho até uma foto, vou botar na aula depois essa foto da minha laringe, minha úlcera na laringe. Comprei hoje para mim um bloqueador de bomba de próton, que é esse aqui, ó, o irmão desse aqui, ó. Lanzoprazol, existe um chegando desde Lanzoprazol, que eu comprei para mim hoje, Dexilante, foi R$ 200, uma caixa com 60 comprimidos. O deslanzoprazol, qual é o benefício? É porque esses fármacos, a gente tem que tomar eles com o estômago vazio, em jejum, para eles inibirem a bomba antes do estímulo do alimento. Se você se alimentar, ele já produziu hidrogênio já, a gastrina já produziu hidrogênio, já não tem mais jeito. Você tem que tomar eles em jejum e se alimentar em jejum. Gente, eu, por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, quando eu vou trabalhar. Eu já acordo e já vou comer. Eu não fico em jejum até 7 horas da manhã para comer perto de sair, isso me atrasaria muito minha vida. Então, esse deslanzoprazol, ele tem duas liberações, ele tem uma farmacocinética interessante. Ele libera logo um e depois libera outra vez. Então, eu pego essa segunda liberação para ele bloquear, para cicatrizar minha garganta. Eu acho que eu estou menos rouco, eu acho que minha garganta, Deus ajude, já esteja cicatrizada. Eu preciso voltar lá. Mas, às vezes, gente, a acidez é tão grave, que foi o meu caso, que ele sobe e atinge a laringe, ele vai lá para cima, chama refluxo faringolaríngeo. E olha que curioso, vou falar uma coisa curiosa sobre o meu caso para vocês. Eu não sei se eu contei isso na aula. Eu não sinto azia, não tenho nenhuma azia, zero de azia. Então, o ácido que me sobe ele é muito pouquinho, mas é o suficiente para queimar minha garganta. Eu tive uma úlcera na garganta. Eu tenho uma foto, quem tiver curiosidade, depois me pede para mostrar para vocês. Eu tenho uma foto da minha úlcera, eu preciso voltar. Estou enrolando de voltar no otorrino para ver se essa úlcera já cicatrizou. Mas como minha voz estou menos rouco ultimamente, eu suponho que já teria cicatrizado. E esse tratamento que eu estou fazendo dura 6 meses. 6 meses. A maioria dura 3 meses, 2 a 3 meses. O meu, por que o meu tratamento é mais prolongado? Porque a laringe ela é muito sensível. As nossas cordas vocais que a gente usa para produzir a nossa voz, ela é muito sensível, ela não tá preparada para receber ácido. Então, um pouquinho de ácido que sobe já queima tudo. E aí já lesiona. Ok? Aí você perguntou também, você perguntou de bloqueador de bomba de próton, você perguntou dos antieméticos. Deixa eu ver os antieméticos aqui, os antieméticos. Antieméticos. Olha os antieméticos aqui, ó. Os antieméticos, eles são, é porque eu não coloquei aqui no slide, mas eu lembro que eu falei em aula. Esses são os antieméticos mais comuns, né? Os antivômitos, né? Que a gente chama, né? Antieméticos que são também antináuseas. A metoclopramida e a bromoprida. Esses dois agem. Quem foi que perguntou? Como é o nome da pessoa que perguntou? Fui eu, Maria Luísa. Ô Maria, eles agem inibindo, eles bloqueiam a dopamina, são antidopaminérgicos, porque a dopamina tem relação com vômito, o excesso de dopamina. Então, são fármacos antidopaminérgicos. Esses dois de baixo, a dancetrona e a ganicetrona, são antisserotoninérgicos, porque a serotonina também tem relação com vômito, também estimula vômito. E esse último de cá, o dimenidrato, é um antihistamínico, porque a histamina também tem relação com vômito. Olha que interessante, curioso. Quando a gente vomita, participa a dopamina, pode participar a serotonina e pode participar a histamina. Então, quando você bloqueia um deles aqui, você consegue inibir vômito. A mesma coisa que a meclizina é um antihistamínico, a escopolamina é um anticolinérgico, a acetilcolina também tem relação. A dexametasona também é um antiemético, que é um anti-inflamatório, que age em vários mecanismos, né, que são genômicos e não genômicos, né? A clorpromazina também é um antihistamínico, a histamina também vale muito a pena, é muito relacionada com vômito também, né? Então você veja que os antieméticos têm vários mecanismos de ação. Inclusive você pode usar dois juntos. A gente costuma usar dois juntos, por exemplo, bromoprida com dancetrona. Por que tem sentido a gente usar os dois juntos? Porque eles têm mecanismos de ação diferentes. O que eu vejo acontecer, eu espero, gente, eu tenho uma atividade com vocês muito bacana. A atividade de medicina que eu tenho na faculdade na Baiana, melhor de todas que existe. É uma atividade que está no 10º semestre e ela vai mudar de semestre. Eu acho que ela vai para o 9º ou para o 8º. É uma atividade de internato, que essa atividade é o seguinte, eu peço para vocês trazerem, eu e a professora Mina, que participei, eu, Mina e André, os três professores, foi bem legal, a última vez que a gente fez. Eu peço para que vocês tragam prescrições de hospital, para a gente analisar farmacologicamente, farmacologia clínica dessas prescrições.
Aí a gente vê, às vezes, metoclopramida e bromoprida. Aí eu pergunto para vocês, por que que não se deve usar metoclopramida junto com a bromoprida? Porque eles têm um mecanismo de ação semelhante, são drogas antidopaminérgicas, eles competem pelo mesmo receptor. Então não é muito correto a gente usar eles. É a mesma coisa que você usar um opioide fraco e um opioide forte. Ele compete pelo mesmo receptor. Daí a importância que eu falo para vocês agora de saber o mecanismo de ação. Como é que você vai usar dois fármacos com mecanismo de ação, com o mesmo mecanismo de ação? Isso não faz sentido. Isso prejudica o paciente, pode ter efeito colateral e não tem um benefício farmacológico, né? Farmacodinâmico, no caso. Mais dúvidas? Gostei da dúvida. A aula de dúvida é assim. Vamos mais 20 minutinhos, até 8h30, para vocês não ficarem muito cansados. Tomara que Minas Certe botar isso aqui certinho no YouTube depois. Eu vou deixar lá no YouTube depois para quem quiser assistir, assistir. Eu vou dizer, olha, tem umas aulas, tem uma aula massa no YouTube divulgar, que é gratuito, qualquer pessoa pode acessar, né? Vocês já acessaram a página de Mina no YouTube, não? Sim, a maioria das aulas de farmácia tem mais um são por lá. Ah, As que massa isso. gravadas, né, para assistir antes. Que massa. Eu não sei fazer isso ainda não. Vou ter que fazer um canal meu no YouTube também. Vou treinar a fazer isso. Eu tenho um curso, né, de farmacologia muito, muito legal que a gente tentou fazer, depois eu acabei adoecendo, não botei em frente, mas é um curso de revisão de farmacologia muito, muito legal. Um curso que eu comecei a fazer via Hotmart, mas não parei para divulgar muito ainda não. Mas já existe 2 aulas lá já, que é de hipertensão e de diabetes, que é bem legal. Mas isso é na verdade, por exemplo, uma aula não tem essa aula de antibiótico, eu vou deixar lá essa aula de antibiótico depois. Mais dúvidas, gente? Vamos lá? Querem dúvida de tuberculose? Se Tuberculose, puder dar uma revisadinha só em tuberculose. vamos lá, tuberculose. A tuberculose, gente, é uma doença que é bastante simples de tratar. O tratamento de tuberculose é muito simples. É uma doença muito grave, doença que matava bastante no passado, mas ao longo dos últimos 50 anos foram desenvolvidos fármacos, né, que é esse slide aqui, basicamente, a revisão básica de tuberculose é isso aqui, ó. É isso aqui, né? O tratamento da tuberculose é muito simples, né? É um tratamento de 6 meses, são 4 antibióticos de diferentes classes, né? Então, 2 meses você usa 4 antibióticos e 4 meses você usa 2 antibióticos. Os antibióticos dos 2 primeiros meses são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol, né? Durante 2 meses, né? Esses fármacos, eu não sei se vocês já viram, vocês sabem disso, o professor Andrei falou isso, eles são quatro, é uma pílulazinha que tem os 4. Aí você só tem que decidir de acordo com o peso do paciente, ó. Você vai ver de 20 a 35 quilos, 2 comprimidos. Aí você vai ver só o peso do paciente, tem que pesar o paciente. Quantos comprimidos são? Eles são tomados em jejum, né? Uma vez ao dia em jejum. Durante 2 meses, você toma essa quantidade, são quatro. E os outros 4 meses são dois, né? É rifampicina com isoniazida, né? Eu estava lendo uma coisa curiosa, né? Eu estava lendo um dia desse num livro, uma coisa que eu não sabia, um aprendizado meu. Eu não sei se alguma vez eu ensinei errado, inclusive, que o principal fármaco da tuberculose era a rifampicina, não é não. O principal fármaco da tuberculose é a isoniazida, né? Não é a rifampicina, não. Tanto é que a gente usa na profilaxia, né? De contatos de tuberculose, a isoniazida. Esse esquema, lembre que esse esquema é usado para quê? Para tuberculose, ó, para o esquema, se chama de esquema básico, lembram? Esquema básico, tuberculose. Qual é a tuberculose do esquema básico? Principalmente a pulmonar, a pleural e a ganglionar, ok? Pulmonar, pleural, ganglionar, certo? Quem é que se lembra? E o esquema de meningoencefalite articular, como é que é a diferença? Qual é a diferença? Quem é que se lembra? Pode usar a levofloxacina Não, aí é esquema especial, a especial. levofloxacina. A diferença, olha só que diferença, ó. Meningoencefalite articular, em vez de serem 6 meses, é um ano. Olha como essa a primeira fase, a fase intensiva, é igualzinha, ó. Estão vendo? Infapsina, isoniazida, berazidamida, tabutol. Na segunda fase, isso pode ser uma pergunta de prova também. Na segunda fase, em vez de você usar 4 meses, você usa 10 meses. Essa é a diferença. Eu não sei se o professor André explicou para vocês por que que a gente usa na meningoencefalite na meningoencefalite, na óssea, na tuberculose óssea, por que que a gente usa 10 meses e não 6 meses? Por quê? Qual é o motivo? É um motivo farmacocinético.
É um motivo farmacocinético. Por quê? Como é que a penetração no fármaco, na meninge e nos ossos é mais fácil ou mais difícil? Hein? Me respondam aí. Mais difícil. Seria provavelmente porque para penetrar na barreira hematoencefálica e nos ossos seria mais Exatamente. difícil do que no pulmão. Exatamente. Por isso o tratamento é mais prolongado, tá certo? Então, essa é uma coisa importante. Outra coisa que é importante saber em tuberculose, assim, qual é o órgão que a gente mais se preocupa quando a gente está usando medicação para tuberculose? Qual é o órgão que esses fármacos podem mais afetar, mais comumente afetam? Fica. O fígado. Muito bem. Então, a gente tem que prestar atenção no fígado, né? Ver se o paciente está fazendo icterícia, ver se o paciente está com náusea, vômito, e dosar, se a gente suspeitar disso, dosar as transaminases. Porque se as transaminases elevarem, a gente tem que fazer um esquema especial, né? Um esquema especial, né, de tuberculostático que leva em conta qual é que é esse slidezinho aqui. Eu acho que esse slide não é um slide que vocês devam saber no sexto semestre de forma detalhada. O que é legal que vocês saibam agora, no sexto semestre? Sabe que os fármacos atacam o fígado, e se eles atacarem o fígado a ponto do paciente elevar as enzimas, de fazer uma hepatite importante, mais de 5 vezes, a gente tem que trocar. A gente tem que trocar. Aqui, ó, trocar por qual? Aqui depende da situação específica. O que eu quero dizer com isso? Que esse slide aqui que a gente está aqui agora, eu não acho que vocês precisam saber de detalhes, não. Vocês precisam saber de um conceito geral de que se o paciente estiver tratando tuberculose, já com doença hepática ou desenvolvendo doença hepática, o fármaco ele tem que ser trocado por esquemas especiais de hepatotoxicidade, que leva em conta esses dois outros fármacos aqui, que estão aqui em cima, lá em cima, na parte vermelha, ó, que é a capreomicina e a levofloxacina. Pronto, agora, saber exatamente que esquema é esse aqui, eu não acho necessário vocês saberem agora. Tem uma história interessante sobre isso, sobre esse slide, que teve o primeiro OSCE que a Baiana teve, foi em 2006. Vocês já fizeram OSCE? Vão fazer ainda? Vão fazer, né? Vão fazer OSCE, não já? Vamos Só fazer, né? semestre que vem. Semestre que vem, né? É o primeiro OSCE que eu participei do primeiro OSCE, desde o primeiro OSCE, a gente vai fazer quase 20 anos de OSCE, Ave Maria. O primeiro OSCE foi em 2006, foi um OSCE do internato, do 10º semestre. E teve uma parte teve um caso clínico do OSCE que o professor que fez colocou um paciente hepatopata com tuberculose. Significa que o aluno tinha que saber esse slide aqui. Eu achei exagerado mesmo para o internato. Imagine vocês que são sexto semestre. Mas o que é importante saber de farmacologia? Os fármacos da tuberculose são esses, eles atacam o fígado e a gente tem que monitorizar a função hepática, porque se a função hepática estiver alterada, a gente tem que modificar o esquema de tratamento, para você não acabar com o fígado do paciente. Isso eu quero que vocês saibam. Isso é importante saber. E quais são os outros fármacos? Esse capreomicina e levofloxacina. Isso é importante saber. E é importante saber alguns outros. Esse slide aqui também é um pouco importante, o que são os efeitos colaterais mais importantes. Principalmente os efeitos colaterais maiores. Esses aqui, esse slide aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Esses são os efeitos. Deixa eu botar só, exibir aqui, exibir. Então. Esses efeitos colaterais maiores eu acho importante vocês saberem um pouquinho também. Que é isso aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Por que que é importante saber? Porque a gente vai ter que suspender o tratamento. Então, observe que a conduta aqui sempre é suspender o tratamento. Se o paciente tiver uma alergia grave, né? Aqui pode ser a ethambutol, isoniazida, pirazinamida. Se tiver uma psicose, crise convulsiva. Eu vi um caso de psicose uma vez. Eu vi um caso uns 3 anos atrás, de uma paciente que teve diagnóstico de tuberculose, começou a tratar e pirou e ficou psicótica, desenvolveu delírio, alucinação. Aí provavelmente foi a isoniazida, foi uma psicose iatrogênica pela isoniazida. Me lembro claramente disso, a paciente tinha ido para casa de alta, ela morava no interior, aí foi para um lugar que ela ia ficar lá, uma casa de hospedagem, e voltou para o hospital de noite. Aí tem uma expressão, né, como a pessoa está delirando, a gente usa uma expressão muito engraçada, chamada o paciente está falando nada com nada. O marido dela trouxe ela de volta dizendo isso, mas provavelmente foi um caso de psicose por isoniazida. Neurite óptica, que é uma coisa muito grave, que pode deixar o paciente cego, né? O etambutol pode causar. Hipoacusia, vertigem, estreptomicina. Estreptomicina a gente quase que não usa mais, usa muito pouco. Problemas hematológicos, a granulocitose, a rifampicina, tá vendo? Isso eu acho que vocês têm que saber. Esse slide pode ser uma questão de prova. Pode ser. Um professor,
Por quê? Porque é importante que o aluno de medicina saiba que alguns. Ó, eu faria, se eu fosse fazer uma questão, eu faria mais ou menos assim, ó. O paciente desenvolveu a minha questão seria assim, o paciente estava usando um esquema básico e desenvolveu uma trombocitopenia, um problema anemia hemolítica, problema grave. O que fazer? Aí eu botaria as opções e a opção seria suspender o tratamento. Entendeu? Ou seja, eu não quero que vocês saibam detalhes de qual seria a droga fazendo o quê. Eu quero que vocês saibam que se o paciente estiver tratando tuberculose com esquema básico e fizer uma reação grave, que você possa atribuir ao tratamento tuberculostático, a gente precisaria suspender o fármaco, né? Suspender, identificar e ver o capítulo de esquemas especiais. Esse esquema especial, gente, que é esse slide aqui, ó, deixa eu voltar aqui, esquema especial. Isso é uma coisa que não é o clínico geral que faz, não. Quem faz isso e por isso que eu acho que também não precisa saber aqui, esse esquema especial e multiresistência, o que é que vocês precisam saber? Esses dois de cima, ó, esquema básico e esquema de meningoencefalite. Esses dois de baixo são esquemas especiais, eles não são feitos nem por pneumologista, nem por generalista, eles são feitos por especialistas em tuberculose, né? Geralmente, a unidade de referência, o Hospital Otávio Mangabeira, que está em reforma, né? Eu não sei no interior onde é que se faz isso, mas são esquema de multiresistência, porque são fármacos que não têm disponíveis, né? A capreomicina, a levofloxacina até tem, mas a capreomicina tem dois fármacos novos, eu até menciono ele nas aulas, mas não vou nem mencionar agora porque não está nos slides. Eu não sei se o Andrei chegou a mencionar para vocês, existem fármacos novos para esquema de multiresistência, um se chama bedaquilina e outro se chama delamamida. Então, a gente tem esses esquemas especiais aí, mas de multiresistência especiais, mas não precisa. Eu acho que. Lembre que o esquema de hepatopatia é um esquema especial. Então, é que eu acho que é uma coisa que não é uma coisa clínico saber. Clínico tem que saber esquema básico, esquema de meningoencefalite e osteoarticular. Eu tive paciente de home care, um caso muito triste, uma paciente de home care uma vez que teve mal de Pote. Mal de Pote é a tuberculose óssea na vértebra, né? E ela fraturou a vértebra e comprimiu a medula espinhal e ficou plégica. E sentia dores, tadinha. Ela morria de pena, usava baclofeno para controlar. Geralmente eram dores por contratura muscular, dores espasmo muscular. Ok? Alguma coisa mais, gente? Estou agora novamente à disposição de vocês. Revisamos trato digestório, revisamos tuberculose, asma, antibióticos. Mais alguma coisa? Vocês são todos da turma de segunda ou tem alguém da turma de quarta aí? Tem todos da turma de segunda? Eu acho que sim. Todos da turma de segunda, né? E todos foram avisados que a gente teria essa atividade agora, né? Sim. Sim. Tá, eu vou ver com o Mino depois, a gente não sei como é que vai ser esse processo, não, porque eu nunca fiz isso aí. Eu vou ver com ela, ela me disse que faria. Tenho que, não sei se eu tenho que deixar gravar aqui e mandar para ela o link do Zoom, ou não sei se por e-mail vai, para depois ela colocar no. Porque ela tem canal no YouTube, né? Eu não tenho canal no YouTube. Mais alguma coisa? Professor, só aproveitando então, né? Já que ninguém tem nada. O senhor acha que a gente deveria revisar o quê? Da primeira semana de dor nociceptiva, Eu acho que será? eu vou dizer o que que eu cobro. Eu cobro os fármacos principais, um pouquinho de mecanismo de ação, um pouquinho os fármacos, a classe que eles têm, o mecanismo de ação. E um pouquinho de toxicidade também. A parte de farmacologia básica, a parte de farmacologia simples mesmo. Eu falei para vocês que eu não costumo, a gente não costuma fazer prova difícil, complexa, não. Não tem muita coisa para a gente colocar complexo, mas tem muito fármaco. Então, né, Tem muita coisa. tem muito fármaco, né? Por isso que é bom vocês terem 12 aulas de farmacologia, 6 mais 6. É bom até essa divisão, para que não fique muita coisa, né, numa prova só. Vocês fazem, na verdade, duas provas uma prova de cada tema, né? Isso acaba dividindo e fica mais fácil para vocês estudarem e fixarem direitinho. Mas não é geralmente uma prova difícil, não. Geralmente é uma prova fácil. Vai ser no sábado, dia 7, né? Isso é a prova de vocês? Isso. É, Agora é sábado. então é isso. São os fármacos principais, o mecanismo, a classe, o mecanismo de ação e a toxicidade. É isso que a gente cobra, geralmente. A toxicidade, assim, com o efeito, as reações adversas mais comuns, né?
Por exemplo, da aspirina, do ácido acetilsalicílico, é sangramento gástrico, do paracetamol, é hepatotoxicidade, da dipirona, é mielotoxicidade, né? Dos coxibes, é a cardiotoxicidade. É isso, basicamente isso. Os opioides, aí tem a dependência, tem a obstipação. É isso que a gente cobra. Agora, a gente cobra geralmente, professor Mauro, a gente cobra geralmente no contexto do caso clínico que o professor Mauro manda, né? Para a gente integrar a prova. Porque o nome da disciplina eu sempre falo, é clínica integrada, né? Pronto, galera, Pronto. tudo certinho? Quem tiver disponibilidade, avise os colegas que quem tiver disponibilidade, Mina me falou uma coisa hoje que me deixou triste, que o pessoal fazer no conselho de classe, que professor, porque essas reposições são online, hoje eu ofereci que a reposição presencial, a galera não quis, preferiram online, não sei por quê. Vou dizer uma coisa para vocês, a casquinhagem aqui comigo, para mim, sabe para mim qual é a maior vantagem? Que economizo gasolina, porque gasolina tá cara pra caramba, né? Quase R$ 7 o litro de gasolina. Eu pensei isso hoje. Mas eu vou tranquilo, com certeza. Quarta-feira eu vou para lá, com a turma de quarta-feira, eu vou dar essa mesma aula, vai ser uma aula de revisão, provavelmente muito parecida com essa. Só se a galera tiver mais dúvida presencialmente, vai durar mais ou menos 1h30. Devo começar às 9h15, vou até próximo de 10h45, 11 horas. E vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês, vou tentar dar uma revisão, um apanhado geral, que acabou sendo, achei que acabou sendo útil, né? Acabou sendo proveitoso. Pena que tem pouquíssima gente aqui, né? Nem contei quanto vocês estão aqui. Ok, galera? Vou me despedir de vocês então. Avisem para os colegas que não assistiram, que eu vou tentar, Mina que vai tentar fazer, providenciar de fazer isso, tá certo? Vamos ver como é que ela vai conseguir fazer. Eu preciso mandar, a aula é salva, vou ver se eu consigo mandar o link da aula para ela por e-mail para ver como é que ela faz isso daí. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Até sétimo semestre. E boa sorte na Tchau, prova. professor. Obrigada. Lá, Semana Nada. que Tchau, vem. gente. Tchau, tchau. Boa sorte.